Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e hoje temos uma sala virtual espaçosa pra gravar esse episódio, né, Botega? Quase que tu me rouba a entrada, mas eu acho que a gente vai falar de um dos primeiros cristãos da Bíblia, hein? Olha ali, hein? Foi profundo agora, hein? Olha só, muito bom! Hoje nós estamos aqui para mais um episódio da série Personagens da Bíblia que nós vamos falar sobre Raabe. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadoras de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Botega, como comentado, mais um episódio da série Personagens da Bíblia. Hoje falaremos sobre Raabe. Mas antes de qualquer coisa, né? Vamos lá! O que significa, Botega, Raabe no grego, aramaico, espanhol, agora que você, né? Espanhol, é praticamente quase um espanhol aí, né? Pero inglês, que sí, pero que não. Alemão, turco, otomano. Turco otomano. Então, Raabe, que vem do hebraico, e quando é escrito parece Rashab, né? Mas acho que pronunciado é Rakabe, que é algo como largo, ou amplo, ou espaçoso. Pode ser algo como... O meu entendimento é como assim, pode ser alguém que realmente seja, talvez, espaçoso no sentido figurado, uma pessoa que seja, né, ambiciosa, uma pessoa que seja cheia de si, né? Que seja... nesse sentido, ou também a gente pode pensar em uma pessoa que seja realmente ampla, uma pessoa que talvez seja mais gordinha, talvez pode ser algum significado assim, eu não sei, talvez uma pessoa um pouco mais espaçosa do que o normal, né, mas eu imagino que seja mais nesse sentido de ser alguém que, pelo que a gente vai ver na história, alguém que, né, realmente tenha bastante força, bastante determinação, e então, assim, conhecida como uma pessoa meia larga, assim, meia ampla. Ou até também, né, agora ouvindo tu falar, tá pensando aqui sobre não apenas na característica, digamos assim, da pessoa ou física ou de como ela age, mas também, vamos dizer assim, é uma pessoa ampla pelo sentido de que... Ela faz várias coisas. Não, no sentido, daqui a pouco assim, a pessoa mais... É uma pessoa profunda, né, digamos assim, pra te falar sobre ela, é uma pessoa ampla, não é uma pessoa, vamos dizer assim, simples ali, tu resume, sabe, facilmente ela, né? O fulano de tal ali, ele é um pescador, acabou, né? Não, é uma pessoa, não sei, né? Pensando aqui agora, né? Sim. Ela tem vários atributos aí que a gente vai ver, e realmente ela não é um personagem muito raso, né? Um personagem mais amplo, mais largo, mais profundo. Mais profundo, né? Mas a realidade, né, Botega, que não se tem, vamos dizer assim, uma explicação exata do significado do nome, né, no sentido da personagem que a gente vai conversar hoje, né? Até porque o propósito, né, da narrativa da personagem é o que acontece com ela, né? Não é o nome. Mas é que a gente sabe que normalmente o nome, ele tem a ver com a pessoa, só que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Mas a gente tem que ver também que a Raabe, ela é de outra cultura, né? Então, podemos depois ali entrar também nessa questão, né? E eu vou jogar ainda mais um possível significado, é que a localização da casa dela era na muralha. Que era uma muralha larga. Olha, né? Ali, era a parte larga da muralha, a parte de fora, né? Então, ou também pode ser como ela tinha uma hospedaria ali, então seria a hospitalidade dela, uma pessoa que tem uma casa ampla, então olha ali, aí, vamos lá
na casa da mulher ampla ali, da casa da mulher espaçosa, que daí ela tem como me acomodar. A gente normalmente, né, só pro nosso nobre amigo e ouvinte que não está tão familiarizado com a série Personagens da Bíblia, inclusive, link no post pra você ouvir os outros episódios, a gente normalmente fala o significado do nome, porque na cultura judaica, né, e praticamente a maioria dos nomes da Bíblia aí, né? Cultura antiga em geral. O nome, ele tinha, o significado do nome tinha muito a ver com a pessoa, né? Com as suas, vamos dizer assim, a sua personalidade e tudo mais, né? Só que, né, Botega, vamos falar um pouquinho aí do contexto cultural, da história em que entra aí Raabe, porque a gente percebe que Raabe, ela não era, né, uma israelita, né? A gente tá falando de um personagem gentil, olha aí, ó, né? Gentil não de uma pessoa bondosa, né? Gentil de não judeu, né? Gentil. Diferente gentil, né? Isso. Eu imagino que pra gente entrar nesse contexto, a gente vai ter que entender o que tá acontecendo ao redor, porque se a gente for só se deter aos versículos de Raabe, a gente vai ter um episódio muito curto, né? São alguns versículos ali em Josué, mas essa história de Raabe, ela é uma história bem interessante, porque ela começa, a gente pode começar ela ali com o que estava acontecendo com Israel no deserto, que era bem na transição, quando Moisés tinha morrido, né? Ali na terra de Moabe, né? E então o bastão de levar o povo de Israel para a Terra Prometida passou para Josué, né? Então é interessante ali, a gente vê, começa ali em Deuteronômios 34, né, que a gente vai ver a morte de Moisés, que ele desapareceu, né, ali na terra de Moabe, e logo depois Josué já é chamado para tomar a continuação da história, né? Então começa ali o livro de Josué, logo com a morte de Moisés, dizendo que, ó, não tem tempo de espera. Já teve a transição, né? Porque o povo de Israel teve que esperar os 40 anos, porque tinha sido muito mal criado durante a transição no deserto, ali quando saiu do Egito. Então Deus disse, ó, vocês que saíram do Egito não vão entrar na Terra Prometida, mas a nova geração vai, né? Então, quando a geração trocou, né? Foi para Josué. Então, Josué é chamado para começar a planejar a entrada. E a entrada ali é pela cidade de Jericó, onde que a gente vai encontrar nosso personagem, né? Mas a gente vai começar a ver que na época que Moisés tinha... quando Moisés tinha sido chamado para entrar na Terra Prometida, ele tinha enviado 12 espias, né, naquela época. E os 12 espias voltaram, mas 10 deles vieram muito preocupados, dizendo, oh, essa terra só tem gigantes, essa terra é muito difícil, eles vão nos matar, não sei o quê. Mas 2 espiãos, eles voltaram dizendo, não, Deus tá com a gente, Deus vai nos dar essa terra. E quem eram esses, Botega? Quem eram esses 2 espias? Quem eram esses 2 espias? Olha aí, quem era? Josué e Calebe, olha aí, hein? Olha ali, o Josué que agora estava tomando a frente ali para tomar a terra. E desses 2, então, Josué, com essa mesma numerologia, resolve, né, enviar 2 espias. Porque ele sabia que se ele mandasse 12, 10 ia voltar com o relatório ruim. Não, vou mandar só os 2 que vão voltar com o relatório bom. Exato, porque, né? Mas e outra coisa também, que na época que Moisés enviou, ele tinha preparado um espia para cada povo, não sei o que, todas essas coisas aí, todo mundo tava esperando o relatório, né? Dessa vez, ele mandou assim, ó, no silêncio. Ninguém sabia que ele tinha enviado os espias, porque ele não queria que o pessoal também ficasse esperando por algum relatório, né? Porque agora era ou ir, né? Agora era um negócio que tinha que acontecer, né? O Josué não ia dar brecha pro povo ficar com medo. Até porque também, né, Botega, um contexto do povo de Israel, da primeira investida na Terra Prometida e da segunda ali com Josué, ele é diferente, né? Porque esse povo ali que estava na iminência de entrar na Terra Prometida com Josué, é o povo que nasceu no deserto, né? Então é um povo que, desde que nasceu, ele dependeu totalmente de Deus, né? Então ele aprendeu a depender de Deus.
Já o outro povo, o que morreu no deserto, eles, digamos assim, viviam no Egito e aí passaram, né, a receber o sustento de Deus no deserto, né? Então, vamos dizer assim, de certa forma, essas pessoas ali na época de Josué, elas não conheciam o Egito, elas viviam do sustento, do maná. Então elas meio que já sabiam o poder de Deus, né? Viam, né? Entendiam, né? O sustento, digo assim, de Deus, né? Então, o que os espias trouxessem ali, vamos dizer assim, se Josué falasse, é isso aqui, pronto, creio eu que eles teriam mais facilidade de aceitar, né? Porque a educação que eles tiveram, até mesmo diante da lei, né, o tabernáculo e tudo mais, foi diferente dos outros, né? Eles não tinham os vícios do Egito, vamos dizer assim, né? Então... Egito, pro povo antigo, era um lugar que, apesar da escravidão, eles eram alimentados, eles tinham a casa deles e tudo mais, né? Eles não precisavam estar em tendas e andando pelo deserto, comendo sempre a mesma comida, né? Uhum. Então, foi um povo que já nasceu com menos, né? Com bem menos possibilidades e agora eles têm a possibilidade de entrar numa terra que mana leite e mel, né? Uhum. Mas mesmo assim, se tu for ver ali em Josué capítulo 1, nos versos 6 e 7, Deus vai dar a tarefa a Josué e vai dizer para ele ser forte e corajoso, né? Isso. Esse forte e corajoso, ele se repete ali várias vezes, demonstrando como que era uma tarefa impossível, né? Porque se tu for olhar o contexto da data em que isso estava acontecendo, era uma época de colheita. Então vai falar ali que o rio que eles tinham que atravessar, o Jordão, ele estava transbordado. O rio estava cheio. Então como é que eles iam atravessar o rio transbordado? Eles sabiam que Deus já tinha aberto o mar para Moisés, mas era a geração passada, né? Eles não viram o mar aberto. Mas eles iam ter que passar por um rio cheio de novo. Aí eles iam ter que chegar numa cidade murada. Era uma cidade que tinha 2 muros. Era uma cidade bastante fortificada. Não, era uma cidade intransponível, né? Se tu fosse pra época, né? Jericó, ela era uma fortaleza, né? Tipo, não tem como tu atacar Jericó. Digamos assim, quem fosse tentar atacar Jericó pra dominar Jericó, vamos dizer assim, seria taxado como louco, assim, né? Vamos dizer, né? Exato. Porque o que tem na cabeça Jericó não dá, né, pra atacar. E Jericó, ela tava posicionada num ponto em que eles precisavam precisavam começar com Jericó para que os próximos passos dessem certo. Então, se eles não conseguissem ganhar ali de Jericó, o resto da missão ia tá muito pior, né? Porque era uma área em que eles precisavam ganhar território ali, nesse ponto ali, né? E o interessante é que daí depois ali nos versos 16 a 18, em Josué capítulo 1, a gente vai ver que o povo tava com Josué, né? Eles responderam para Josué que era para ele ser forte e corajoso. Então demonstra como o povo dessa vez estava alinhado com o que Deus tinha dado a Josué, porque no passado, se tu vai ver lá em Números e tudo mais, Moisés sempre teve um tempo difícil com os israelitas depois de sair do Egito, né? Era sempre reclamando, porque não tem comida, porque eu gostava da comida do Egito, porque tu me trouxe aqui pra morrer de fome, morrer de sede, né? Porque o pessoal de Canaã são gigantes, não sei o que. Agora não, ele tá, não, seja forte e corajoso que a gente tá contigo, né? Tamo junto, vamos lá. Tamo junto, vamos lá. E aí, ali a gente vai ver no capítulo 2 de Josué, né, que os espiões, então, partiram de Sitim, né? Essa é uma cidade importante da gente citar, que então, essa cidade... Sitim. Estavam sitinhados. Já que tu quer citar, então Sitim, Botega. Então, Sitim, né, agora já mudando para inglês... Anos antes, ali nessa cidade de Sitim, ou sei lá, né, Sitim, Abel Sitim, pode ser também. Anos antes, Israel tinha pecado gravemente nessa cidade, nessa região, com as mulheres moabitas, porque as mulheres moabitas fizeram os israelitas adorar a Baal nesse lugar, né? E isso a gente vai ver ali em Números 25, de 1 a 3. Foi um dos pontos mais baixos, digamos, dessa época aí, né, de
do povo de Israel, né? Então a gente está de volta nessa mesma cidade onde que tinha acontecido isso, onde eles estavam prontos para ir em direção à Terra Prometida, sair do lugar da vergonha, né? E avançar para o lugar da fé. Em Josué 3:1, né, registra essa transição que saíram de Sitim para chegar até o Jordão, né? Diz ali no verso 15, diz, ora, o Jordão transborda todas as margens durante a época da colheita, né? Então, como eu falei, a época da colheita, eles estavam saindo ali da época da cidade com esse pecado, com essa história, estavam começando a ir em direção ao Jordão, e na época da colheita, o rio tá ali cheio, transbordando pelas margens, e que possivelmente era em torno ali de março e abril, né, a época da Páscoa, né, que é importante também esse contexto da data, né, para entender a história de Raabe, porque tem toda uma simbologia depois ali quando chega com a história dela. É isso aí. E daí, tu tava falando, né, Botega, sobre essa entrada, né, então, ali em Jericó, e Jericó, acho que é importante também comentar, né, que Jericó, além de ser uma cidade, né, totalmente fortificada, um ponto estratégico, como tu citou, né, Botega, e um símbolo, né, quase da resistência contra Israel, essa cidade, ela tinha muito da cultura cananeia, que era marcada pela idolatria, né, a prostituição cultural, que vai entrar aí na nossa história também, e muitas práticas que eram condenadas pela lei de Deus, né. Então, vamos dizer assim, Deus falou que quando Josué ali e o povo fosse entrar na Terra Prometida, eles tinham que destruir tudo. Porque senão todos esses resquícios poderiam ficar no meio do povo. Citou muito bem ali essa questão do Sitim ali, né? Por causa da cultura dos moabitas. E isso é um problema, né, para Israel, porque eles, vou citar novamente, né, esse povo que tá entrando aí, eles não vieram do Egito, então eles não conheciam a cultura do Egito, que também era uma cultura idólatra, né, eles conheciam apenas a Deus. E aí eles começam, né, a namorar aí as culturas dos outros povos, e isso começa a virar um problema, né. Então logo ali, números, como tu bem citou, né. E então, digamos assim, o objetivo deles entrar em Jericó não era simplesmente entrar e vou embora. É chegar destruindo geral. E isso é importante no nosso contexto, porque Raabe era uma habitante dessa cidade, como tu bem falou, né, Botega? Ela morava, né, a casa dela, né, ficava na muralha, né? Diz que ela ficava nos muros de Jericó, né? Então, provavelmente, os muros, eles eram extremamente largos, como tu disse, então a casa dela ficava, né, anexada ali ao muro, né, era algo... Eu não consigo muito bem imaginar como seria isso, mas daqui a pouco ficava dentro do muro, ou ficava, né, construída junto ao muro, não sei. Mas o fato é que ela era uma habitante de Jericó, né, ela não era israelita, né, não era judia, ela era do povo cananeu, o povo idólatra, ela, inclusive, fazia parte da idolatria deles ali, né? Então, digamos assim, ela também, no momento que Israel fosse fazer essa entrada na Terra Prometida, para dominar Jericó, ela seria uma das vítimas dessa investida também, né? Então é só importante esclarecer isso também. E por que então, né, enviar os espiões, né? Era justamente para conseguir entender como que Jericó era fortificada, para saber se tinha algum lugar mais estratégico que valia eles atacar, alguma coisa assim, né? Mas foi assim uma decisão bem tática de enviar alguém para lá. E como a gente comentou já, foi uma missão secreta, então nem direito acho que o povo de Israel sabia que esses dois espiões estavam indo lá, e eles escolheram, Josué comenta sobre usar a casa de uma prostituta para eles ficarem lá na noite. Isso tudo faz parte da estratégia. Por quê? Porque essa casa era construída ali nos muros, então provavelmente os muros usavam as pedras, iam se mesclando entre muro e casas ali, e essa casa ela tinha acesso tanto dentro e fora, que
podia ser uma porta de entrada ou uma porta de saída da cidade sem que Uma rota eles de precisem fuga, né? passar. Exato, sem que eles precisem passar pelos portões principais. Uhum. Então, acho que a gente até tem um RPG, que a gente conta uma história parecida, não? Eu ia Não tem? citar, né, Botega, que Josué mandou outros 3 espias, né? Esses espias eram os piores. Mas inclusive, link no post aí pra você conferir o nosso episódio de RPG aí, que nós não chegamos a conhecer Raabe nesse episódio aí, né? Mas a gente fez uma rota de fuga parecida, né? Parecidíssimo, né? Mas, Com muitas então, confusões. Diversas confusões. Nossa, terrível. Ainda bem, esses 3 espias não estão nem na história, né? Porque que só fizeram a coisa errada. Então esses espiões, eles foram na casa de uma prostituta porque a ideia era que uma estalagem como essa era um lugar onde que as pessoas não se perguntavam de quem que era quem, porque era um lugar, um submundo, assim, né? Então ninguém queria saber, você é daqui, você não é. Então era um lugar bom para os espiões irem, porque eles sabiam que eles iam se manter, né, escondidos. Mas por quê? Por que, Botega? Por que é meio um submundo? O que tem que a gente não citou de Raabe ainda? Aí que faz assim, ninguém quer falar sobre isso e tal, as pessoas daqui a pouco poderiam ficar meio assim e tal, né? Por quê? Qual é a profissão de Raabe? A profissão, ou o que ela é lembrada, todas as vezes que ela é citada, é a prostituta Raabe. Né? Todas as vezes em que a gente vê versos, por exemplo, ali o primeiro verso que é Josué 2, verso 1, né? Ele fala, então Josué, filho de Nun, secretamente enviou 2 espiões de Sitim, dizendo, vão, examinem a terra, especificamente Jericó. Então eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ficaram lá. Então ela é lembrada sempre, e no Novo Testamento também, ela é lembrada por essa profissão, né? E digamos assim, provavelmente ela fizesse parte da prostituição cultural também, né? Visto que era algo, entre aspas, normal, né? Pra eles, né? Cultuarem os deuses deles, né? Os deuses pagãos, né? Talvez ela também poderia fazer parte, esse era um serviço que ela fazia, vamos dizer assim, né? Era algo, vamos dizer assim, era literalmente uma profissão, né? Provavelmente legalizada. Legalizada. Tem não que sei, pensar né? que esses povos, não menciona especificamente ser uma prostituta cultural, mas me parecia que Raabe era uma pessoa que fazia de tudo que estava disponível para se manter. Então a gente vai ver mais pra frente também que ela tinha vários outros ramos, né? Então a gente pode ver que ela era prostituta, de que ela tinha esse hotel, essa estalagem, esse lugar onde que ela acolhia pessoas. Então ela tinha uma casa que ela alugava quartos, né? Recebia pessoas. Então ela estava sempre tava fazendo, tinha vários trabalhos, vários serviços, né? Então era uma pessoa bastante ativa. Isso mostra como que, apesar de talvez ela ser uma pessoa que não tinha um grau de... não era... tinha uma parte social muito alta por ser uma prostituta e viver nas periferias de Jericó, ali praticamente do lado de fora da muralha, mas ela, ainda assim, ela conseguia manter provavelmente a família dela, né? E não fala de ela ter um marido. Então pode ser que a prostituição significa que seja uma mulher de vários maridos, né? Ela acho que comenta, inclusive, que ela tinha filho, né? Então, é uma mulher que não era dependente de um homem, né? E por isso que ela é sempre lembrada com essa profissão, né? Sim, no caso, ela realmente tinha uma família ali, né? Não cita quem eram os membros da família, especificamente, um por um, mas existiam pessoas junto dela, né? Então, exato. Né? Que, vamos dizer assim... Ao longo da história ali, essas pessoas as atitudes dela vão respingar nessas pessoas, né? As consequências, né? E resultados, né? Das atitudes dela. Então, a gente tá no momento em que os espiões chegam ali na casa de Raabe, né? Eles provavelmente chegaram ainda de noite, né? E em Josué, capítulo 2, verso 2 e 3, fala assim, o rei de Jericó recebeu a notícia. Esta noite vieram aqui alguns homens de Israel para espionar nossa terra.
Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: entregue os homens que vieram para sua casa, pois eles vieram espionar toda a nossa terra. Então é interessante reparar aqui que os espiões acabaram de chegar, mas provavelmente ainda na mesma noite o rei de Jericó, né, que não era como um rei da área toda, era só ali da cidade, o rei de Jericó já estavam em alerta, porque eles sabiam que Israel estava acampado em Sitim, né, já era uma Já informação... temiam, né, Israel? Já temiam e já tinham informações de alguém que estava monitorando, vendo que tinha alguém de Israel que estava chegando aí. Então, Raabe tá ali entre o fogo dos dois lados, né? Por um lado, tu tem o rei da cidade que tá dizendo, ó, tu tem que entregar os homens, e ela tem esses espiões israelitas no telhado dela. Então, aí a gente continua a história, no Josué 2, versos 4 e 7, diz assim: mas a mulher havia escondido os dois homens, por isso disse: é verdade que alguns homens vieram a mim, mas não soube de onde eram. Quando eu estava para fechar o portão ao anoitecer, eles saíram. Não sei para onde foram. Apressem-se em segui-los, pois você os alcançará. Mas ela havia levado os homens para o telhado e havia escondido debaixo dos caules de linho que estavam lá. E isso, né, Botega, essa frase dela inicial era algo, vamos dizer assim, totalmente fácil de acreditar, né? Porque ela tá mentindo, né? Mas é fácil de acreditar, porque, Raabe, quem que é a Raabe? É uma prostituta, então, realmente, digamos assim, os homens vieram a mim, eu não sabia de onde eram e já foram embora, né? Então... era algo comum. Ela é uma prostituta, então certamente eram homens que daqui a pouco, né? Talvez coisas que as pessoas aceitariam facilmente, uma desculpa dessas, né? Faz parte do vida dela, né? Isso, não querer saber de onde que essas pessoas vinham. Eles vinham, ficavam ali na casa dela e iam embora, e ela ganhava o dinheiro dela, né? Exatamente. Mas esse pra mim é o verso mais difícil claro que a gente tem vários desses na Bíblia, né? Mas esse é o mais complexo, né? Porque isso só deu certo por causa da mentira dela, né? Porque se ela realmente fosse falar a verdade, não sei onde que eles estão, daqui a pouco eles iam matar ela, porque ela tinha alguma informação sobre eles e não estava querendo dar, né? Então ela teve que soar como, eu não sei de nada, para conseguir salvar eles. Então é um versículo bem difícil, e provavelmente para quem é cristão ou não cristão, esse é um ponto bem difícil de conseguir explicar, né? Mas ela não era cristã ainda, era pagã, então... Não, tô brincando. Tipo, dá pra ir vários... Eu até tava lendo na minha Bíblia de Estudo, e também na Bíblia de Estudo não dá, assim, uma explicação muito boa sobre... tipo, é isso aí, sabe? Tipo, Deus... Se for pra pecar, vamos pedir pros pecadores pecar por nós. Exato, tipo... Deus faz as coisas dele através de pessoas que são impuras, que são pecaminosas, todos nós pecamos, coisas assim, sabe? Então, será que teria alguma forma, provavelmente teria, né, de Raabe ter feito isso sem ter que mentir, né, de alguma forma que ela poderia ter falado sem ter uma mentira, mas eu não sei, na história ali passa por essa grande mentira dela. Mas, aqui nesse trecho a gente também vai ver que fala de caules de linho, né? Aqui isso demonstra uma outra forma de renda dela, né? Os caules de linho que secavam no telhado é uma evidência também dessa parte socioeconômica dela, que os caules ali, eles eram secados nos telhados e tal, e depois eles eram batidos e tudo mais para produção de linho, né, produção têxtil. Então demonstra mais uma atividade dela, né, entre a estalagem, prostituição, a produção de linho. Então é uma mulher trabalhadora, né, que tinha algum recurso econômico, né. Ela provavelmente não era uma pessoa pobre, né, por poder fazer tantas funções assim, né? Não, e mais um pouco só falta Deus pra ela virar a mulher de Provérbios 31, né? tá quase, tá chegando ali, né? E aí a gente continua, então, no verso 15 do capítulo 2, vai dizer: então ela os desceu por uma corda pela janela, pois a casa onde ela morava ficava na muralha da cidade, e ela morava sobre a muralha. Então essa é uma informação da arquitetura ali da casa dela, que ela conseguia ter esse acesso para fazer com que os espiões pudessem fugir.
aparentemente essa janela que ela tinha era uma janela que dava pra fora, só que não era uma janela acessível por fora, mas por dentro tu conseguia sair com uma corda, né? Então, provavelmente ela conseguia ver pra fora da muralha e descer ali os espiões com uma corda para que eles pudessem fugir, se escapar do pessoal que tava tentando procurar eles. Tipo, que nem tu falou, né? Ela tinha 2 muralhas, né, Jericó, né? Isso. 2 muros, né? E aí diz que, né, pesquisas no Google, né? Pesquisas confiáveis. Que a muralha externa tinha 4 metros de largura e a interna cerca de 2 metros de largura, né? Então não é especificado na Bíblia como que funcionava essa casa da Raabe. Se ficava em cima, tipo assim, das 2 muralhas, sabe? Se ficava só na muralha externa, não é muito explícito. Mas o fato, como tu disse, é que ela não era a nível do chão, né? Então essa janela que ela tinha de acesso externo. Senão daí vamos dizer assim, não, tem uma portinha no lado de fora, uma portinha no lado de dentro. Daí, porque a muralha, né? Tu vai abrir a porta e entrou em Jericó, né? Mas Exato, era algo que, vamos dizer assim, por isso que ela teve que usar uma corda pra descer eles, né? Isso me lembra, teve um outro cara, né, Botega, que teve que fugir de uma cidade descendo por uma cordinha, né? Também descendo num cesto, na verdade, né? Pelo muro da cidade. Paulo, já na época que ele tava, né, convertido, vamos dizer assim, né? Tava fugindo dos judeus, olha ali, ó, de perseguidor virou perseguido, fugindo de Damasco. Mas voltando aí pra Raabe, então, os espias desceram ali com uma corda, né, que Raabe colocou pra eles descer ali pela janela, porque dava acesso externo à muralha, né? Exato. Então essa muralha provavelmente era uma muralha que tinha esses vãos e onde que a casa dela era construída e com essa janelinha pra fora aí. Mas, então, ali, enquanto ela estava conversando com os espias, e depois de ter salvo eles, né, a gente consegue ver agora um ponto importantíssimo sobre a história dela, e por isso que ela conseguiu, digamos, se salvar ali dessa destruição de Jericó. A gente vai ver ali nos versos 9 a 11 do capítulo 2 o seguinte. Esse é o cerne da história de Raabe, né? Esse é a parte central, né? Então ela diz assim, ó, sei que o Senhor lhes deu esta terra, e que o medo de vocês caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados de medo por causa de vocês. Pois ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíram do Egito. E o que vocês fizeram aos 2 reis dos amorreus que ficavam do outro lado do Jordão, Sehon e Og, os quais vocês destruíram completamente. Quando ouvimos isso, nosso coração desalejou. Ninguém mais tem coragem de lutar contra vocês, pois o Senhor, seu Deus, é o Deus soberano em cima nos céus e embaixo na terra. Então, essa confissão tem várias camadas. Vamos lá. Primeira camada, os eventos que ela cita, o Mar Vermelho, que aconteceu 40 anos antes, a derrota de Sehon e Og, que foram um pouco mais recentes, ali a gente vai ver em números 21, de 21 a 35, e Jericó, então, estava vivendo esse medo por décadas, que... Tipo assim, eles estão chegando, né? Chegando. E ali a moral que está se derretendo, né, vem uma palavra chamada, da palavra hebraica Mog, que significa derreter como cera, né, por toda essa geração. E é interessante que quando os espias de Moisés vieram e falaram que, nossa, essa terra é ruim, né, vão nos matar e não sei o quê, mas naquela época, os povos de Canaã ali, os cananeus, eles já estavam ouvindo falar desse povo de Israel que estava chegando, e eles já estavam com medo, tanto que diz ali, né, que eles estavam por gerações temendo esse povo chegar, e cada vez ouvindo falar dessas histórias. Então, tava como assim, os israelitas de um lado com medo por causa do que eles viram lá, e os cananeus com medo do outro lado pelos que ouviram de Israel do outro lado. Então, os dois estavam com medo, né? E isso faz muito parte, né, Botega, do fato de que Deus falou que não era eles, vamos dizer assim, conquistariam a terra prometida com a própria força, mas Deus entregaria nas mãos deles a terra prometida. Então isso tudo já é a obra de Deus, né, preparando, fazendo com que os povos ficassem com medo e tudo mais, e quase como se entregassem, né, os israelitas, né. Exato. E a segunda coisa que vai ter ali, então, é a precisão teológica dela. Ela diz, o seu Deus é poderoso, né. Ela diz, o Senhor, seu Deus, é o Deus soberano em cima dos céus e embaixo na terra. Isso é uma declaração de monoteísmo, né, que não era comum ali, né. Ela tá dizendo que Deus
que não é um Deus entre muitos, né? Ele é o Deus acima de tudo e abaixo de tudo. Então, ela tinha uma compreensão teológica que até era melhor do que muitos israelitas da época dela ali, né? Então, acho que demonstra como alguém que, como eu falei na minha introdução, né, é como um cristão, né, que não viu nada, não viu nenhuma dos milagres ali que Israel passou, né? Todas as coisas que Israel passou desde ali do Egito e tudo mais, vendo Deus na frente deles praticamente, né, com Moisés falando cara a cara com eles, e aí uma mulher prostituta num lugar extremamente pagão, tem ali um conhecimento teológico grande, né, conhece a Deus profundamente. E, então, né, a fé dela vem ali pelo ouvir, né, então ela nunca viu nada, mas mesmo assim, ela soube de Deus, ela soube do Deus verdadeiro e, né, como Paulo falou em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e isso já demonstra aí, né, em Raabe esse princípio cristão, né, que estava nela já. Isso, e que nem a gente falou, né? E essa é a maior demonstração de fé, né? Quando a gente não precisa de provas. Porque fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, se a gente precisa provar, não é fé. A gente só está confiando em um fato, né? Um fato comprovado. E aí, que nem a gente falou, ela ouviu as histórias, ela reconheceu o poder de Deus. E aí, depois disso, ela vai reconhecer também que ela precisa de salvação, né? Ou seja, ela vai reconhecer que ela está fadada à destruição, né, Botega? Porque ela vai fazer um pedido aos espias ali, né? Exato. Então, a gente vai ver no capítulo 2, versos 12 a 14, ela vai falar o seguinte: agora, por favor, jure-me pelo Senhor que, já que fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Aí a família aqui, né? Tu citou ali, né? A família, não é só com ela, né? Não é só ela. Dê-me um sinal confiável de que poupará a vida de meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e todos os que lhes pertencem. Eu acho que eu falei que ela tinha filho, mas acho que aqui não, né? Elas têm irmãos e irmãs. E todos os que lhes pertencem. E vocês nos salvará da morte. Os homens responderam: nossa vida pela de vocês, né? Então, que eles foram salvos por ela, né? Então, eles vão fazer essa troca aí. Então, a primeira coisa que Raabe pede ali é para ser salva, a salvação da sua família. E ela não pensa só nela mesma, que é um instinto intercessório dela, né? Que ela pede para salvar a família, o pai, a mãe, os irmãos, que ela se torna a mediadora da salvação da família dela, algo que a tradição cristã, né, reconhece apontando para Cristo, que é algo muito forte, né? Que é lembrado de Raabe, essa intercessão pela salvação dela e da família dela. Sim, isso me lembra, né, Botega, porque nessa época, que a gente falou, né, essa intercessão agora é por Cristo, nessa época não tinha, mas isso me lembra muito também Jó, né, porque tu deve lembrar, inclusive, nós temos episódios sobre Jó, link no post. Jó, né, deve lembrar que ele fazia, né, as ofertas, né, os sacrifícios, por ele, pela sua família, pelos seus filhos, porque ele pensava, né, o texto diz que, vai saber se lá no íntimo os meus filhos não cometeram algum pecado, alguma coisa assim, então eu já vou interceder por eles, né? Então, normalmente, o responsável pela família, né, ele intercedia pela sua família. Nesse caso, Raabe, né, talvez ela não fosse a patriarca, né? Ou não sei como é que é a cultura cananeia nesse sentido. Mas indiferente disso, nessa situação, nesse momento, ela que tá lidando com os espias. Então ela intercede pela sua família, né? Ela era o sacerdote da família. Né? Nesse momento ali, é como se fosse isso, né? Opa, eu estou com esse poder agora. Então eu não vou pensar apenas em mim. Eu vou pensar na minha família também. Eu amo minha família, né? Então, quero que meus pais, meus irmãos e aqueles que precedem ali, né? Precedem não, né? Sucedem, né? Seriam os filhos deles, né? Sei lá, se tiverem servos e tudo mais. Esses eu quero salvá-los também, né? Porque eu os amo, né? Então, essa demonstração, né? Como tu disse, né? De intercessão, que agora é com Cristo, mas que na época, vamos dizer assim, digamos assim, se deixasse lá, se Raabe não pensasse nos outros, eles iam morrer junto com todo o resto de Jericó, né?
Porque é esse o destino de Jericó, né? E não necessariamente eles moravam com ela, né? Tanto que depois a Também. gente vai ver que ele pede pra todo mundo estar ali junto, né? Exato. Se reunir na casa dela. Ali nos versos 17 e 18, os homens disseram pra ela: ficaremos livres desse juramento que nos fez fazer se, quando entrarmos na terra, você não atar este fio de cordão escarlate na janela pela qual nos desceu e não reunir na sua casa sua mãe, seu pai, seus irmãos e toda a família de seu pai, né? Então ela ia ter que reunir todo mundo na casa dela. Então talvez eles não morassem ali junto, mas ali seria o ponto de salvação para a família dela, né? E nesse trecho tem um ponto importante, né? Dá pra trazer um simbolismo ali, né? Um paralelo, né, Botega? Olha ali, o cordão escarlate, voltando ali pro que eu tinha falado sobre a época do ano, né? Que era a época de Páscoa, ele remonta ao tempo lá no Egito, na primeira Páscoa dos israelitas, em que eles pintaram os batentes das portas e janelas com sangue para que o anjo da morte não viesse sobre o povo israelita, né, enquanto estavam no Egito. E ali, para Raabe, eles pediram para ela botar esse cordão escarlate, né, um cordão vermelho, que demonstrasse que essa é a casa de Raabe, que a gente vai ter que salvar, mas demonstra também espiritualmente ali a morte não vai sobreviver sobre essa casa. Então, se quem ela reunisse dentro daquela casa ia ser salvo. Então é uma conexão muito importante aí da história de Raabe. Sim, talvez, né? Talvez não foi proposital, né? Mas o paralelo é muito claro, né, Botega? Tipo, não tem como a gente ignorar, né, esse paralelo, né? Talvez não foi proposital. Eles, não, tem que ser vermelho por causa da Páscoa, não sei o que, a gente quer simbolizar isso. Não, bota aí, é um sinal, temos que sinalizar, né? Não, mas assim... se tá na Bíblia é porque foi de propósito. Boa. Se não foi os espiões que planejaram isso, Deus planejou isso com certeza. Com certeza. Tá, não, isso sim, isso. Só tô pensando nos espias, né? Não, tem que ser um cordão vermelho, porque se não for vermelho não vai simbolizar, né? Acho que eles não pensaram nisso, né? Eles pegaram ali, tinha um cordão ali, bota esse cordão aí, nós vamos avisar o pessoal que tem, e é isso aí. Mas não adianta, né? O paralelo, ele é muito claro, né? Não tem como tu ignorar isso, né? Se tu conhece a Páscoa e vê isso aí, já acende a luzinha na hora ali. Opa! Não precisa nem conhecer muito a história, né? O interessante também ali que a palavra usada, né? O cordão escarlate, em hebraico, o cordão se lê talvez tikva, que significa também esperança. Então essa mesma palavra usada para o cordão é a esperança. Então basicamente é a esperança escarlate, né? Que ali totalmente se conecta com a ideia da Páscoa. Então a gente vê Raabe sendo o sacerdote da família, né? Trazendo a salvação sobre a família dela, né? Ela vai então fazer, digamos, o sacrifício, né? E vai colocar a esperança vermelha, a esperança de sangue na janela, para que o anjo da morte não venha e ela e a família dela seja salva. E a gente vai ver uma conexão mais na frente ali que vai ser interessante. Então fica de olho. E então os espias foram embora, né? Então no verso 21 vai dizer, né, que seja como você diz. Ela respondeu. Então ela mandou embora e eles foram e ela atou o cordão escarlate na janela. Eu fico pensando os jericoenses, né, entrando e saindo da muralha e de repente um dia eles olha aquela janelinha lá com um cordão escarlate ali, um cordão vermelho ali, tipo, por que imagina tem que não era uma lá, tirinha, né? Não, tem que ser uma coisa que tem que ser vista, né? Eu fico pensando. E ficou por um tempo lá, né? Não foi assim, tipo, no dia seguinte eles iam chegar ali, né? Foi um tempo depois que... Não, porque, tipo assim, depois, né, depois desse versículo que tu leu, diz que eles foram pras montanhas, eles ficaram lá 3 dias, até que quem tava perseguindo eles voltasse pra Jericó. Depois eles voltaram pra Josué, contaram, né, tudo que tinha acontecido. Aí, depois, na história, né, Deus vai orientar como que eles iam dominar Jericó, e eles iam ter que dar a volta na muralha durante 7 dias. Então, só nisso já passou ali uns 15 dias, vamos dizer assim, uns 10, 15 dias, né? Até eles fazer tudo isso daí, né? Então, pensa, no mínimo, vamos dizer assim, uns 10 a 15 dias, no mínimo, ficou aquele cordão ali. E olha lá, será que é propaganda política aí a Raabe tá fazendo aí? O que é esse cordão aí? Ela virou um partido aí? O que é? Né? Pro lado de fora, né, da muralha, né? Um negócio assim bem estranho. Mas
o que a gente vai ver também é que talvez o pessoal tava tão estressado com essa história aí que Preocupado, também que nem queriam saber muito, porque a gente vai ver lá depois no capítulo 6, que diz assim, Jericó estava firmemente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Então ali, depois desses dias aí, eles se fecharam dentro da muralha, então ninguém viu o cordão vermelho, eu acho. Sim. Estavam já quase em estado de sítio, né? Tipo, sitiados, né? E daí, então, o que se sucedeu, né? Porque aí a gente tem vários versículos de Josué, desde esse primeiro encontro com Raabe até o reencontro, né? Então, o povo de Israel, então, chegou ao Rio Jordão, que eu comentei, né? Então, ali da beirada, aí o Rio Jordão seca, né? Você para ali pro pessoal passar. Eles têm a cerimônia das 12 pedras, que eles pegam 12 pedras de dentro do rio para fazer um lugar de adoração ali em Gilgal, né? Então eles fazem essa cerimônia das 12 pedras, param em Gilgal, que é uma cidade que fica do lado de Jericó, ou uma região ali, né, que fica do lado de Jericó. Eles fazem a celebração da Páscoa, né, que era bem nessa época ali. Fizeram a celebração da Páscoa. A primeira Páscoa na Terra Prometida, né? E o interessante é que quando eles celebram a Páscoa, o maná para. Então até aquele dia eles ainda estavam comendo do maná. Mas a partir dessa Páscoa eles iam começar a comer dos frutos da Terra Prometida. Olha ali, né? Olha só. E também circuncidaram o pessoal de Israel, porque eles precisavam se santificar, né? Então essa era a geração que ia ser a geração santa, que ia agora tomar posse da Terra Prometida. Então teve toda uma preparação do povo, né? Então demorou ainda mais, né, Botega? Porque se ainda circuncidaram a galera aí, né? Tipo, até, digamos assim, cicatrizar e tal, né? Então... Teve um tempinho ali, né? Teve que esperar cicatrizar todo e o cordão escarlate lá na janela. E o cordão lá, né? Será que ela limpava o cordão? Porque devia já estar cheio de poeira. Daqui a pouco já tava um cordão preto, marrom. Marrom? Sim, o cordão devia estar preto já até esse momento aí, né? Mas... ali, então, e eu imagino também a cidade estava toda fechada, tava ali chegando uma galera para atacar eles, então eles estavam ali dentro só de olho, o que ia acontecer, e aí, depois disso tudo, eles iam começar a marchar ao redor de Jericó, então 6 dias de marcha em silêncio, para daí no 7º dia eles poderem soar as trombetas e o povo atacar e com as muralhas caindo, né? Então, no capítulo 6, versos 22 e 23, a gente tem assim, Josué disse aos 2 homens que haviam espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tragam-na para fora junto com todos que pertencem a ela, e como vocês prometeram a ela. Então os jovens que haviam feito o reconhecimento entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os que lhes pertenciam, né? Então ali, né, teve toda essa parte importante de Jericó, que todo mundo conhece, que tem musiquinha na igreja, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Então teve, né, 6 dias marchando com o povo, lá os guerreiros e a Arca da Aliança, girando ao redor de Jericó, durante 6 dias em silêncio, só com as trombetas, e aí no 7º dia, então, os sacerdotes soaram a trombeta, o povo gritou, a muralha de Jericó caiu, só que provavelmente a casa de Raabe não caiu. Né? Eu ia dizer isso aí, né? Tipo, acho que não deve ter caído toda a muralha, toda 100%, porque senão a casa demorar. Pensa, aí Raabe tá lá na casa, aí fica soterrada, no muro, né? Não, né? Vai entrar lá, não, vai tirá-la debaixo das pedras, né? E aí a gente vai ver no versículo 25 do capítulo 6 de Josué que somente a prostituta Raabe, os parentes que estavam com ela e sua casa e todos os seus pertences foram poupados. Raabe vive em Israel até hoje. Tá lá hoje. Tá lá, se tu for lá em Jericó, ela vai estar lá. Então, não, Israel, né? Não em Jericó, em Israel. Agora Israel, mas essa frase demonstra que durante, né, do momento que foi escrito esse texto, né, provavelmente ela ainda era parte do povo, ela já era parte do povo ali de Israel, já tinha se
como é que se diz, assim, tinha se tornado uma israelita também, né? Sim, ela não foi apenas... A vida dela não foi apenas poupada, né? Mas ela foi incluída, né? Na família de Israel, né? No povo, né? Então isso também é importante, né, Botega? Porque poderia ter sido simplesmente assim, Raabe ajudou, né? Foi uma traidora de Jericó, porque basicamente o que ela fez foi isso, ela traiu Jericó, e aí pouparam a vida dela, depois ela seguiu a vida dela, continuando a vida de prostituição dela, continuando a vida de paganismo dela, né? Só que não parece que foi isso que aconteceu, né, Botega? Porque diz que ela virou parte do povo, e para ela virar parte do povo, ela tem que seguir aquilo que é do povo de Israel, né? Então, Exato. Acho que, acredito eu que as coisas mudaram, né? Temos algum texto que nos mostra que as coisas mudaram para Raabe, Botega? Claro que temos. A gente vai ver ali em Mateus, capítulo 1, verso 5, logo no começo de Mateus, que ele começa contando da genealogia de Jesus. Não, pega aí. Como assim, genealogia de Jesus? Tu vai falar que Raabe faz parte da genealogia de Jesus, uma prostituta cananeia? Olha só, vamos ver lá no capítulo 1, verso 5, vai dizer que Salmão foi pai de Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz foi o pai de Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed foi pai de Jessé. E depois a gente vai ver que Jessé é o pai de Davi, né? E assim vai até chegar em Jesus. Gerações até no versículo 17 a gente vai ver que dali é da onde Jesus nasceu. Para quem não está familiarizado, Raabe foi mãe de Boaz. E Boaz, para quem não está familiarizado, ele foi o marido de Ruth. Lembra o livro de Ruth que tem Noemi? Ruth, inclusive, é mãe de Obed. Exato. Que tem um episódio, não? Tem episódio. Link no post! Achei que tu não ia botar link no post desse. Eu tava chegando lá, porque Ruth também... Olha só, Raabe não é israelita, né? Ela era pagã, uma cananeia, prostituta, ex-prostituta, Botega. Ex-prostituta. Ruth também era moabita, Ruth, né? Também de um povo, né? E Boaz, né? Era israelita, judeu, né? Então tu vê, né, Botega, que interessante. Olha só, Raabe faz parte da genealogia do Messias. Exato. E o interessante também é que muita gente comenta que esse Salmão talvez foi um dos espias. Então, um desses espias que foi salvo por ela e que depois salvou ela, na verdade, tomou ela como esposa. Faz sentido. Faz sentido. E aí depois esse que tiveram Boaz, e assim até chegar em Jesus. 30 gerações até chegar em Jesus. Então, é uma genealogia, é uma linha sucessória ali, né? Que inclusive também vai entrar uma que tu não citou ali, que é Betseba também, que também é envolvida em adultério. Então, tipo, a gente tem várias pessoas também. Antes acho que vai ter Tamar, que se disfarçou de prostituta, né? Então tem uma linha que comenta dessas, são 4 mulheres na genealogia de Jesus, e todas elas estão envolvidas com algo que um judeu não estaria muito feliz, né? Não seria uma genealogia que iria impressionar muito, né? Não é assim, se tivesse que fazer uma genealogia falsa, não iria escolher umas mulheres fazendo coisas tão erradas segundo as leis de Deus, né? Tu ia escolher um pessoal reto, um pessoal, né, que fez coisas boas, que só seguiu a Deus e tudo mais, né? Mas não, a gente vê que mesmo na genealogia de Jesus, esses traços pecaminosos. Sim, que não fazem de Jesus pecaminoso, né? Isso aí só demonstra que o ser humano, né, ele é falho, né? Não Jesus, né? Mas os que fazem parte da genealogia após Adão, né? Então, o próprio Adão também falho, né? O único que não foi falho na genealogia de Jesus foi o próprio Jesus. Mas, Botega, por que a gente tá falando, então, de Raabe? Muito interessante a história. Acho que a questão da história, a gente acabou a história dela, né? Acho que é isso, né? É isso aí. Não tem muito o que falar mais. Não tem muito o que falar mais. Mas, por que é interessante, assim, a história de Raabe, né? Porque, bom,
Raabe tá na genealogia de Jesus. Ok, é só por causa disso? Ou o que mais que a gente pode pegar de interessante que nos chama atenção aí, que a gente traz, assim, até mesmo às vezes de aplicação para as nossas vidas aí, Botega? O que tu vê? Muito bem, a gente tem duas referências a Raabe no Novo Testamento. Então, Raabe não é só uma história que aconteceu ali em Josué e faz parte da genealogia e tudo mais, e digamos é só uma vírgula durante a história de Josué. Só uma mulher que ajudou os espias aí, não é só isso, né? Não. Demonstra ali em Hebreus 11, verso 31, que também comenta sobre Raabe. O verso diz assim: pela fé, a prostituta Raabe não foi destruída com os habitantes da cidade que foram desobedientes, pois ela havia acolhido os espiões israelitas. Então, coloca Raabe ali na lista de heróis da fé, né, na galeria de fé, ao lado de Abraão, Moisés, Noé, né, pessoas com grandes nomes, está ali a prostituta Raabe, né, e não a história dela não foi apagada, né, mas ela foi redimida, né, então ela é lembrada como um herói da fé, apesar da sua fama como prostituta, né? Inclusive, Botega, nós temos também um episódio dos Heróis da Fé. Link no post. E depois a gente vai ver também Tiago 2, verso 25, que diz assim: da mesma forma, não foi a prostituta Raabe considerada justa pelo que fez quando acolheu os espias e os ajudou a fugir por outro caminho. Então Tiago também usa Raabe para provar que uma fé verdadeira se demonstra em ação, né? Demonstra ali a ação que ela fez, não basta só crer. A Raabe teve que agir e, enfim, ela escondeu os espiões, teve que mentir para os guardas, né? Pendurou o cordão. Então são vários exemplos de que Tiago demonstra que uma fé ela precisa vir acompanhada de ações, né? Os pés delas moveram, não só a voz dela, não foi só de pensamento, né? É um bom exemplo de fé para nós hoje em dia, de alguém que teve atitude e não só, digamos, sou cristão, mas não faço nada, não tenho nenhuma atitude como cristão, mas só ser cristão, aceitar Cristo já é suficiente, sabe? Sim. Esse texto de Tiago 2 é aquele texto que ele fala sobre a fé que ela é percebida pelas obras, né? Interessante, né, que ele usa o exemplo de Raabe ao lado do exemplo de Abraão, né? Então, ele escolhe, vamos dizer assim, bom, deixa eu pegar 2 exemplos para demonstrar a fé, né, como ela é demonstrada através das obras. Olha, vejam só, Abraão creu e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, veja só, a pessoa, a gente percebe, né, a fé dela através das obras, que ele diz que é justificada por obras. Outro caso é o de Raabe, sabe? Raabe, a prostituta. Entendeu? A prostituta. Então, assim, é interessante que quando a gente coloca, assim, claro, Raabe, ela é sempre citada, né, como a prostituta de Jericó. Mas a gente percebe que a redenção, né, de Deus veio a ela. E ela é lembrada por isso porque foi a prostituta que ajudou lá os espias. Mas isso não define ela, né, Botega? Acho que é importante a gente citar isso, que o nosso passado, ele não nos define. Tudo bem, ela era cananeia, ela era uma prostituta lá em Raabe, ela fazia outras coisas, né, como tu bem citou. Ela tinha uma vida pagã, mas ela creu. Ela teve fé no Deus de Israel. Ela reconheceu que o Deus de Israel era o único Deus poderoso que poderia fazer tudo, né? E a fé dela foi demonstrada, como tu falou agora, na obra. Ela agiu, ela fez. Então, assim, e isso trouxe uma transformação na vida dela, né? Uma transformação que começou na salvação dela e de sua família, né? A redenção que veio a ela e a reconciliação, vamos dizer assim, né? Porque depois ela se tornou parte do povo de Israel. Ela teve um marido, teve filhos, né? Dentre eles, não sei se foram filhos, né? Mas pelo menos um, né? Que foi Boaz. E dali veio, então, o restante da genealogia de Cristo. Então a gente vê que o nosso passado, antes de Deus, né? Antes de nós nos convertermos a Cristo, ele não nos define.
não é quem nós somos, né? Apesar de que ela sempre é citada como a prostituta Raabe, né? Por que eles não citam, né, a Raabe, a mãe de Boaz, né? A mãe de... Exato, né? Depois que se converte, normalmente o pessoal trocava o nome, né? Podia até dar um nome novo pra ela. Mas talvez, sabe o que eu acho que é isso, Botega? Agora é achismo, tá? Não vim nenhum comentário, não fiz um estudo aprofundado, porque eu tô pensando nisso agora na nossa conversa. Eu acho que esse motivo é porque é chocante isso, né? Tu falou mesmo sobre a genealogia de Cristo. Se eles tivessem que criar uma genealogia falsa pra defender que Jesus era, né, descendente de Davi, o Messias esperado e tudo mais, pra agradar aos judeus, eles inventariam qualquer coisa. Mas não, eles não inventaram, é real. E por isso que temos pessoas ali que são, vamos dizer assim, diferenciadas ali no meio, né? Porque eles poderiam não citar Raabe, né? Eles poderiam não citar outros casos, mas eles citam Raabe. Olha, Salmão, que gerou Boaz, né? Filho de Raabe, né? Salmão com Raabe. Então é citado. E é citado sempre que ela é prostituta para demonstrar, olha, as pessoas, elas são falhas, as suas vidas passadas são falhas, mas Deus é capaz de redimir. Então Tiago vem e diz, olha, semelhante ao caso de Raabe, a prostituta. Só que vejam bem, ela era prostituta, mas ela foi justificada por isso, pelo que ela fez diante da sua fé em Deus. Então creio eu que é citado isso para demonstrar, isso não a define. O fato dela ser prostituta não fez com que as suas obras, o resto da vida, fossem isso. Entendeu? Mas Deus, ele é capaz de nos trazer redenção, ele é capaz de nos transformar, né? Creio eu que o motivo de sempre citarem que ela era a prostituta, Raabe, é por causa disso, né? Concluindo, então, a gente pode ver basicamente 4 coisas, assim, na história dela. O primeiro, que a gente já comentou, a graça vem não por ser merecido, né? Não vem por merecimento. Mostra ali que veio para uma mulher prostituta, né, numa nação que era condenada ao juízo, né, mas mesmo assim ela conseguiu receber a graça também, né? Então às vezes tu pensa que, não, onde que eu tô, o lugar que eu tô, a família que eu vim, a pessoa que eu sou, mas, né, Deus escolhe os indivíduos, mesmo dentro de nações condenadas. Os improváveis, né? Os improváveis. A fé vem pelo ouvir e não pelo ver. Então é um ponto bastante para nós, né, cristãos, de hoje em dia, é extremamente importante, né? Ela creu mesmo só ouvindo falar sobre as coisas que Deus tinha feito lá pro povo de Israel. Então demonstra aí que a gente não precisa ter experiências emocionais, né, para demonstrar isso, mas que a palavra proclamada é suficiente. O terceiro, então, a fé verdadeira gera intercessão, né? Então a primeira coisa que Raabe fez quando garantiu a própria salvação foi pedir a salvação da família. Então esse é algo bastante bíblico, né? Quem é salvo intercede e quem recebe graça distribui graça. E o último, que a genealogia de Jesus é feita de graça e não de perfeição. Então, ele não veio de uma linhagem de pessoas perfeitas, né? Ele veio de uma linhagem de pessoas remidas. Exatamente o tipo de pessoa que Cristo veio salvar. Então, essas são as 4 conclusões que eu coloco aí pra história de Raabe. Eu queria acrescentar, né, Botega, que, como tu falou, né, ninguém tá fora do alcance de Deus, né? Deus, ele pega até mesmo pessoas improváveis, né, descartadas, pessoas à margem, né? Pessoas que tu não espera que vão fazer alguma coisa, mas também eu acho interessante a coragem, né, de Raabe, porque isso demonstra a fé é verdadeira, né, uma fé genuína, não era uma fé falsa, porque eu sempre digo que uma fé falsa, ela não é corajosa, uma fé falsa, ela é covarde, ela não assume riscos, mas Raabe, ela assumiu o risco. Qual o risco? Ela estava traindo o povo de Jericó, né? Então, por quê? Porque ela reconheceu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, era o Deus poderoso, era o Deus que era capaz de efetuar algo impossível. O que era impossível? Destruir Jericó, né? Que era algo que, para todo mundo, o pessoal tava com tanto medo, o pessoal não tava com medo do poder do exército de Israel. Eu lembro que uma vez eu escutei, né, sobre comentários sobre essa investida de Israel em Jericó. O exército de Israel atacou Jericó com um pedaço de pau, né? Porque
Não, eles não eram um exército, nossa, com muitas armas e tudo mais, né? Eles até tinham, né? Alguns tinham, mas a realidade é que foi na pedrada e na paulada, né? Que eles atacaram, né? Então, vamos dizer assim, só que o medo dos jericoenses, não sei como é que se fala, o pessoal que vive em Jericó, era o Deus de Israel, né? O Deus poderoso, porque eles, que nem tu falou, Raabe sabia do que aconteceu no Mar Vermelho, ela sabia do que estava acontecendo com os outros reis, dos povos que Jericó estava passando, e eles estavam simplesmente dominando. Israel estava passando. Né? Então, vamos dizer assim, o pessoal tava com medo do Deus de Israel. Só que o temor que Raabe teve foi um temor de vou me entregar a vocês, né? E aí ela teve coragem, porque ela poderia ter morrido antes de Israel dominar Jericó, né? Por causa da traição, né? E também, né, Botega, tu falou da redenção, né? E queria só complementar que é interessante que Raabe, ela sai da prostituição de Jericó, da condenação, e ela entra no povo de Deus, na linhagem de Davi, na genealogia de Cristo. Olha o que Deus faz com a vida da gente, né? Tem um meme, né? Olha o que Deus faz com a vida da gente. Hoje eu sou baterista da igreja, né? Antes eu não era nada. Olha o que Deus fez na vida de Raabe. Ela era uma pessoa, vamos dizer assim, que tinha algo que não é muito bem visto. Mas ela foi transformada por Deus, a redenção, né, que Deus deu pra ela, o perdão, né, e tudo mais, né. Então, eu repito o que eu falei antes, indiferente do nosso passado, uma vez que a gente tá com Deus, o pecado, ele não é um destino inevitável, sabe? No momento que Deus, ele é o nosso presente, o nosso futuro, o passado ficou pra trás. Então, Raabe não ficou presa ao que era, né? Então, acho que é importante também a gente perceber isso, né? Que pra todos nós, mediante a fé, né, nós podemos ser salvos pela graça, né? Que nem tu falou, né, Botega? A graça vem a todos nós, né? Exato. Muito bem, Botega. Ótimo episódio, hein? Um episódio longo. Pensei que a gente ia falar durante 10 minutos sobre Raabe e não ia falar mais nada, né? É, né? A Raabe é uma história larga, né? É, uma história ampla, uma história espaçosa. Final, muito bem, mesmo. Botega. Suas considerações finais aí, o que você finalmente considera aí, depois desse papo aí? Não, a gente consegue aplicar isso muito bem no nosso dia a dia. Acho que é uma história muito atual. A Raabe demonstra aí que a fé é demonstrada através de ações. Ela é uma fé que está visando um ganho espiritual e não um ganho temporal, ganho físico ali, né? Ela não está limitada a algo do que ela já estava vivendo. Ela sabia do Deus impossível, então por mais que ela era alguém à margem, que não tinha esperança, que ela já conhecia do Deus sobre todas as coisas, então sabia que por mais que talvez ela vinha de uma história com pouca esperança, ela sabia que ela teria esperança com esse Deus, se na hora certa ela soube fazer a atitude que precisava para receber a salvação. Então, muitas vezes a gente está ali com Jesus à porta batendo e a gente só precisa ter uma atitude, abrir a porta e deixar com que o Deus do impossível mude as coisas da nossa vida, né? Muito bem, Botega. Muito obrigado, inclusive, por mais um episódio aqui conosco. Eu tava com saudades, Botega, da série Personagens da Bíblia aí, ó. Fazia tempo, hein? Fazia tempo. Temos que gravar pelo menos uma vez por ano aí. Vamos marcar. Muito obrigado. E eu também quero finalmente dizer ali que nem o Botega citou ali na conclusão dele, a história de Raabe, acredito que é uma das demonstrações mais bonitas, assim, da graça de Deus, né? Porque pega uma mulher improvável, uma mulher, vamos dizer assim, que tu não espera nada, marcada por um passado difícil, e transforma ela num exemplo de fé. Alguém que não viu, alguém que ouviu falar, mas creu, né? E essa mulher, ela entra no povo de Deus e ela participa da linhagem do próprio Cristo, né? Então, isso me faz lembrar que Deus, ele não olha de onde a gente veio, mas ele olha para aquilo que ele pode transformar na nossa vida, né? Porque a gente vê que Raabe, pela fé, ela saiu de Jericó e ela passou a fazer parte da história da redenção, né? Ela não é uma qualquer na Bíblia, ela não é uma simples prostituta que recebeu espias, mas ela é responsável para que Cristo
viesse até nós, né? Porque ela faz parte da linhagem de Davi. Aí vai pensar, mas Deus não tivesse usado Raabe, teria usado outra pessoa? Com certeza, né? A história da redenção iria aparecer de qualquer forma, mas Deus escolheu usar Raabe. Então isso nos mostra que nós precisamos de fé, né? A graça de Deus, ela é maravilhosa. Então é isso. Muito obrigado pra quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Até mais. Pelo amor de Deus!